Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Descubra o Seu Poder. Depois de um período de pausa, estamos voltando aqui com tudo, com assuntos super interessantes para você, para contribuir para o teu bem-estar emocional, mental e espiritual. E para celebrar esse retorno, eu quero trazer para você aqui um tema que eu amo pesquisar sobre, estudar sobre, viver sobre isso, que é sobre o poder da oração para a sua saúde mental. Olha que tema maravilhoso. Então, se você é aquela pessoa que sempre ficou curiosa para realmente, assim, saber, ou se talvez até você já saiba, mas você quer entender um pouco melhor como isso acontece, o que acontece com o teu cérebro, fisiologicamente falando, quando você está no momento de oração, quando você está ali diante de Deus, parando tudo que você está fazendo apenas em pensamento, dedicando a tua consciência e a tua atenção a Deus através da oração. O que acontece internamente no teu corpo e quais são os efeitos disso para a sua saúde mental? Não é interessante esse assunto? Então vem comigo, vamos ver o vídeo até o final para que você entenda a grandiosa dimensão que é orar. Vamos lá? Antes de começar, já quero convidar você para que você possa se inscrever aqui no canal, deixar o seu like se você achou que o tema desse vídeo é um tema interessante. E aí, no final do vídeo, você deixa o teu comentário para me deixar saber no que esse vídeo te ajudou a entender, que ideias esse vídeo clareou para você. Combinado? Então, vamos lá. Olha só, gente, eu sou uma pessoa muito curiosa com relação a essa questão de unir, né, conhecimentos da psicologia, por eu ter formação nessa área, com a Bíblia, que é o livro mais lido no mundo, que a gente não pode jamais menosprezar. Como é milagroso que um livro como esse, escrito por autores tão diferentes, em épocas tão diferentes, pessoas que não se conheceram, se conecta e sobrevive até hoje e vive impactando vidas. Então, eu sou apaixonada por isso, e aí eu quis compartilhar, trazer para você aqui, que gosta desse assunto, que tem curiosidade para saber o que acontece, quais são os efeitos, né, que a oração tem sobre nós. Então, nas minhas pesquisas, eu já vi que tem várias pesquisas por aí. Eu vou citar algumas para vocês aqui, sobre os efeitos da oração no nosso cérebro, a nossa capacidade cognitiva, o impacto que tem para nossa saúde mental. Então, tem uma pesquisadora chamada Lisa Miller. Essa pesquisadora, é uma pesquisa recente, assim, 2014, ela fez um estudo no cérebro de adolescentes que tinham uma prática frequente de orar, de participar de atividades religiosas ou conectadas à igreja, por exemplo. E aí ela percebeu que o cérebro, mais precisamente o córtex pré-frontal, que é responsável pela nossa tomada de decisões, e também todo o nosso sistema límbico, e aí outros pesquisadores também vieram a corroborar com isso, né? Que todo o nosso sistema límbico, que é responsável pela nossa regulação emocional, ele é ativado no momento em que uma pessoa está orando. Inclusive, foram feitas outras pesquisas também em 2001 na Universidade de Colômbia, onde se fez essa pesquisa, por exemplo, com freiras, e foi feito um exame de ressonância magnética em momentos em que elas estavam em oração, que elas estavam rezando. E aí se percebeu justamente a ativação dessas áreas do cérebro que fazem com que as emoções elas entrem num estado de paz, de equilíbrio. Olha que interessante. E o mais interessante ainda,
é que um desses achados, desses estudos, pesquisando, viu que quando a pessoa está num momento de oração muito intensa, a percepção que ela tem do eu dela, ela fica diminuída. Espiritualmente falando, é como se você, naquele momento que você está numa oração de petição, de clamor a Deus, o teu eu, ele se fundisse num só com ele, com o Deus Todo-Poderoso, com o Divino. Olha que interessante. E aí, tem mais e mais e mais estudos que falam, por exemplo, que se pegou um grupo controle num hospital, onde pessoas estavam lutando ali com questões de saúde, que precisavam ter uma resposta imunológica para vencer a doença. E aí pegaram pessoas que tinham a prática de orar, que tinham, né, uma vida espiritual ativa, e se fez exames nessas pessoas antes de passar o período da amostra, da observação e depois. E aí, da mesma forma, com outro grupo de pacientes, numa condição de saúde, né, de problema de saúde muito semelhante. E aí, também fizeram exames. E aí, se observou durante algum tempo. Normalmente, essas pesquisas demoram alguns meses e tal. Tem pesquisas longitudinais que demoram até anos. O fato é que, meus amigos, o grupo que tinha prática de oração, depois foram repetidos os mesmos exames em relação à resposta imunológica. Eu já não tô mais falando do cérebro, tô falando, claro que tudo tá conectado, né? Óbvio, mas falando do corpo dessas pessoas, do sangue, né? E aí a resposta, o combate à doença, os resultados em relação ao tratamento foram muito mais bem sucedidos na resposta, no resultado para a saúde daquelas pessoas que mantinham o hábito de orar, que tinham uma fé ativa, que tinham uma vida espiritual realmente ali viva, do que o outro grupo que não tinha essa prática. Cada vez mais, a ciência só comprova aquilo que quem tem vida de oração já sabe. Não é à toa que na própria palavra de Deus fala que nós devemos orar sem cessar. Não é à toa que existe uma orientação nas escrituras que você não deve andar preocupado por coisa alguma, mas que você possa apresentar as suas petições a Deus, e Ele que te vê em secreto, no momento certo, irá te exaltar. Por isso que nas escrituras também fala que quando você ora, quando você confia em Deus, Ele te dá uma paz que excede toda compreensão, todo entendimento, e que Ele é capaz de dar a paz que o mundo não consegue dar. Então, as pesquisas científicas só comprovam aquilo que já está nas escrituras, são apenas confirmações. O próprio Deus fala que toda a ciência, todo o conhecimento, toda a sabedoria estão presentes em Jesus. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que quanto mais você ora, mais você tem respostas reais no teu corpo de como enfrentar seus desafios, de como enfrentar seus problemas, sejam esses problemas da ordem de saúde, sejam problemas em relação a relacionamentos que você tem. A oração te ajuda a entender a importância do perdão, e a gente sabe que também tem muitos estudos ligados à questão do aparecimento de doenças relacionadas à mágoa, né? A falta de perdão. Então, tudo isso, na verdade, eu creio muito que a ciência e o que está na Bíblia, isso não se contradiz. Na verdade, isso só caminha para o mesmo resultado, que é mostrar o quanto que nós, o ser humano, precisa de Deus, o quanto que nós precisamos nos conectar com Ele. E quanto mais você entra em estado de oração, mais você tem controle das suas emoções, você manifesta os frutos do Espírito Santo em você, que é bondade, longanimidade, paciência.
todos aqueles frutos, alegria, né? Todos aqueles frutos que são maravilhosos. São só confirmações. Então eu quero dizer para você, se você está enfrentando um momento difícil na tua vida, uma crise, uma decisão importante que você precisa tomar, não fique achando que orar é como se você tivesse apenas jogando palavras ao vento, que as coisas que você fala não vão chegar ao trono de Deus. Vai sim. E quanto mais você ora, mais o teu coração vai sendo trabalhado, mais a tua fé, que é a certeza, a convicção antes que aconteça, né? Que o que Deus falou nas promessas dele que estão escritas irão acontecer. Então você precisa confiar nele. E quanto mais você ora, mais você exercita essa confiança. Mas você vai alimentando tua fé, orando, lendo as escrituras e agindo em obediência ao que está escrito lá. Você já parou para pensar, se você vira para um amigo seu, se você vira para o seu marido, para sua esposa, e você fala assim, eu não confio em você. Isso é muito forte, né? É claro que a outra pessoa vai se sentir, puxa, ofendida por não ser uma pessoa digna de confiança. Isso é uma ofensa. Por isso que na Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se você tem fé, você primeiro precisa crer que Ele existe, que Ele é fiel e justo para completar a boa obra que Ele começou em você. Então imagina como é que fica o coração de Deus quando você não confia nele. Quando você não tem fé nele, ele vai se entristecer. E aí você se distancia, você não acessa as maravilhas que é estar em relacionamento com Deus. Quando você diz que tem um amigo, que você conhece bem uma pessoa, é porque você tem um relacionamento com ela, porque você conversa com ela. Então eu quero te dizer que a oração, além de fazer muito bem para a tua saúde mental, emocional e física, você acessa o divino, o espiritual, uma dimensão que vai muito além do que a nossa mera dimensão terrena. Mas que sim, quando você faz isso, você acessa um universo, uma dimensão que impacta nesse plano em que você está vivendo. Então eu quero com esse vídeo te dizer que quanto mais você ora, mais o teu corpo vai responder positivamente a isso. Se deixe, se abra, se entregue à experiência constante de conversar com Deus e veja os efeitos maravilhosos que isso pode trazer na sua vida como um todo, na tua saúde, em tudo que você é e na pessoa que você pode se tornar. Um beijo. Fico por aqui e escreve aqui nos comentários se você ficou até o final para eu saber quantas pessoas foram persistentes em assistir esse vídeo todo. Coloca assim nos comentários. Sem fé é impossível agradar a Deus, tá bom? Forte beijo, até o próximo vídeo. Tchau!